Bom dia, estamos começando o programa Médico da Família. Hoje, 27 de fevereiro, quinta-feira, vamos falar sobre abuso sexual na infância. Esse é um tema que abala a sociedade. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Marina Soares, mãe da Daiane Ramires. Também para a dona Joana Batista Arivalo, do bairro Santa Emília. O abuso sexual infantil é um fato real em nossa sociedade e é mais comum do que se possa imaginar, se tornando um tema de grandes discussões entre educadores e profissionais da área da saúde. Recebemos hoje aqui para falar deste assunto a amiga psicóloga doutora Maria Helena Quilião. Bom dia, doutora Maria Helena. Bom dia, doutor Paulo. É um prazer tê-la mais uma vez aqui no nosso programa para falar de um tema que mexe com a sociedade, um tema polêmico. O que se entende por abuso sexual? Veja, doutor Paulo, abuso são aquelas atitudes, práticas em que das pessoas envolvidas não está de acordo com aquela situação. E outra questão também é que sofre violência, né? Seja moral, seja física ou psicológica. Quando se denota essas duas situações, realmente podemos falar de abuso sexual. As crianças, doutora Maria Helena, às vezes elas ficam quietas, caladas, elas sofrem um abuso na quietude. O que leva a isso? É medo, é terror ou uma situação de vergonha? O que é? Olha, doutor Paulo, a questão de abuso é uma violência muito grande contra a criança, né? Então, emocionalmente, há muitas sequelas. Uma criança já se sente humilhada desde a idade de 2, 3 anos. Então, é muita humilhação, é vergonhoso para a criança. Até mesmo nós podemos fazer, né, equiparar a questão do bullying. Uma criança de 10 anos que sofre bullying tem muita dificuldade em contar para pai e mãe. Imagina uma criança menor do que isso sofrendo a questão de abuso sexual. Não deve ser fácil, não. A gente vê que pessoas que sofrem esse abuso na primeira infância, na idade tenra, passam a vida, muitas vezes, de sofrimento, de mágoa, de sequela, mas não falam por receio, por vergonha, por humilhação que passaram pelos agressores, pelos abusadores, pessoas maléficas. Na maioria dos casos, quem são os abusadores? Os abusadores são pessoas que realmente estão fora de qualquer tipo de suspeita. Então, são pessoas que trabalham, muitas vezes que são casados, que têm seus próprios filhos, né? Mas tem esse problema e acaba molestando as crianças. Então, pode ser um vizinho, um amigo, um parente da família que vem passar alguns dias na casa e acaba por abusar dessa criança. Que tristeza, hein? Que vizinho, que parente, porcaria, né? Abusar de uma criança inofensiva, indefesa, eu repudio completamente. Vocês sabem a minha opinião. Se tem uma coisa que me agride como ser humano, é ver um ser humano destruindo a felicidade de uma outra pessoa indefesa, inocente. Um ser humano cheio de pureza na alma, que vai se tornar, como a gente vê aí ao longo de décadas, um monstro. Pegamos aquele maníaco do parque, eu sofri abuso quando tinha 6 para 7 anos do meu tio. E ele se tornou um maníaco do parque, matando, degolando, abusando sexualmente. As coisas erradas, se não forem corrigidas, vão terminar erradas. Então é complicado. Doutora Maria Helena, quais os sinais que devem servir de alerta para os familiares quando seus filhos sofrem algum tipo de abuso? Olha, a criança denuncia, mesmo que não chegue a verbalizar. Então, se vocês perceberem nas suas crianças, né, comportamento como agressividade, o choro incontrolável, né, uma irritação muito grande, eu não vou nem entrar nas questões físicas, doutor Paulo, vou ficar só na questão psicológica. Né? A criança muitas vezes começa a comer muito ou comer de menos, então pode desenvolver a bulimia, a anorexia, pode desenvolver cefaleia, que é dor de cabeça repetitiva, né? A criança não vai querer ficar perto da pessoa que inflige a ela esses abusos e vai tentar ficar o mais próximo possível de uma pessoa de confiança.
Então, diante dessas situações, os pais devem se atentar, porque possivelmente essa criança deve estar sofrendo algum tipo de abuso. A gente tem que ficar de olho, são os nossos tesouros, é o que nós temos de melhor, o que Deus nos enviou para que nós pudéssemos cuidar aqui na terra. Quais são os estragos que esse abuso sexual provoca na criança? Olha, os abusos sexuais na criança, a questão emocional fica totalmente comprometida. Então, uma das questões que fica muito forte nessa criança é a questão da vergonha, né? É a questão de que ela vai realmente se sentir humilhada, vai ter sempre uma relação difícil com a área sexual, então pode se tornar futuramente tanto uma criança que vê a questão do sexo como uma banalidade, ou algo realmente que deixa a menina frígida, né? Não quer saber de sexo. Pode inclusive afetar na escolha sexual futuramente, pode se desenvolver uma homossexualidade. Então, os estragos são muito grandes, por isso da importância da terapia para crianças que sofrem esse tipo de abuso. Realmente não é fácil isso não. E hoje a gente tem visto isso com muita frequência. O programa de hoje é um programa polêmico, triste, falando do abuso sexual nas crianças. Hoje, 27 de fevereiro, é o dia que completa 50 anos de vida. 50 anos de existência. E um tema que me machuca, mas é assim a vida. A gente tem que falar de tudo, independente de qual data. Porque o importante é que você em casa possa ter condições de entender um pouquinho mais e ajudar as pessoas a terem uma saúde melhor. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre abuso sexual na infância. É rapidinho, já já voltamos.